E aí pessoal, beleza? Professor Leandro Palha na área, tudo bem? Vamos fazer mais uma aulinha de configuração de servidores em Linux. Hoje eu vou configurar o servidor Gateway para dar acesso a outra máquina à internet. Primeira coisa, eu vou dar uma olhadinha como está o IP dessa máquina, né? Essa máquina vai ser o nosso Gateway. Eu vou dar uma olhadinha aqui no IP dela. Deixa eu só jogar esse arquivo, esse resultado do comando IPA no arquivo auxiliar. Vou fazer de novo, para que a gente consiga ver com calma quais são os IPs. Muito bem. Vou dar uma olhadinha no arquivo auxiliar. Tá. Então aquela saída do comando IPA eu joguei aqui dentro. E aí o que acontece? Vou separar aqui em blocos. O que me interessa mesmo é o seguinte: eu tenho uma interface, uma placa de rede que é reconhecida como EMP0S3. Ela está com esse IP aqui. Deixei ela em modo NAT, então ela vai acessar a internet por essa interface. E há uma outra interface aqui embaixo que está em rede interna, chamada EMP0S8, foi assim que o Linux reconheceu, que está sem IP. Então o que eu vou fazer? Eu vou configurar o IP nessa interface primeiro. Ok. Então vamos lá. Vou editar o /etc /netplan /50 cloud init. Vou supor que esse arquivo já tem um backup. E vou configurar a segunda interface. Aqui está configurada a primeira interface. Eu vou fazer uma cópia disso aqui. E vou configurar essa segunda interface, que foi cópia ali da primeira. Vou mudar aqui para EMP0S8. Vou dizer para ele não pegar IP por DHCP, vou deixar ele com IP fixo. E vou definir aqui o RSS, o IP para ele. Vou deixar assim com IP 192.68.100.254/24, são 24 bits, máscara de classe C padrão. Ctrl O e Enter, Ctrl X. Muito bem. Vou dar um netplan apply para que essas configurações do IP fiquem válidas. Ok. Vou dar um IPA. Joia. Ele mudou o IP ali. Se a gente quiser ver melhor, eu vou jogar de novo a saída do comando IPA no auxiliar. Só para podermos ver com calma. Joia. Então essa interface aqui de baixo agora, ela tem o IP que é o 92.168.100.254. Muito bem. Até aqui, beleza. Se eu der um ping aqui para fora, 8.8.8.8, ele está pingando na internet. Perfeito. E agora? Bom, para que ele se torne um gateway, ele precisa no mínimo de duas coisas. A primeira, ele precisa permitir repasse de pacotes. E a segunda, ele precisa de um comando iptables para ele fazer o NAT, né, que é a tradução de endereço da rede interna para o endereço da rede externa. Vamos começar então fazendo ele permitir repasse de pacotes. Eu vou dar uma chegadinha lá no diretório etc. Lá dentro, ok, eu vou editar o arquivo sysctl.conf, ok, e vou tirar essa linha aqui, esse comentário dessa linha aqui, ó, é o forward. Então, o que acontece? Se o valor de forward desse netpv4.ip_forward for 0,
ele não permite repasse de pacotes. Isso aqui é o valor padrão, não permite o repasse. Mas se tiver com o valor 1, ele vai permitir o repasse, que é o que a gente quer. Vou dar um Ctrl O e Enter. Vou dar um Ctrl X. E aí eu preciso dar o comando sysctl -p para essas configurações valerem. Ok? Carregou essa configuração. Se vocês quiserem conferir, vocês podem dar uma olhadinha. Deixa eu procurar aqui na raiz. Estando na raiz, se eu fui para a raiz, eu vou dar uma procura no arquivo ip_forward. Ok? Porque esse arquivo, quando nós fazemos essa jogada no sysctl, ele é alterado, o valor dele passa de 0 para 1, que é o que a gente quer. Ele já localizou ali, eu vou só dar uma olhada nele. proc/sys/net/ipv4 ip_forward, todo o caminho, ok? Ele vale 1, perfeito. Então a máquina agora permite repasse de pacotes. Muito bem. Próximo passo. Nós precisamos fazer com que ela trabalhe como o NAT, né? Que faça o NAT. Para isso eu vou usar comandos de iptables, né? Que manipula o firewall da máquina. Eu vou fazer o seguinte, vou dar um iptables -t nat -l. O que ele está fazendo aqui é da tabela NAT, ele está listando com -L maiúsculo, ele está listando quais são as regras atuais. Vou dar um Enter. Em princípio, não há, essas linhas que vocês estão vendo aí são cabeçalhos, não há, em princípio, uma regra, aquela de post routing que nos interessa lá embaixo, não tem regra atribuída a ela. Eu vou gravar essa saída no auxiliar para que possamos ver isso com um pouquinho mais de calma. Então, o que vai me interessar, não há qualquer regra aqui, ok? Mas nem aqui embaixo. Na realidade, esses caras aqui são cabeçalhos, não são regras. Então, ele deve introduzir para nós aqui alguma regra aqui embaixo, né? Então, é isso que nós vamos fazer agora. Fazer assim, ó. iptables -t nat, porque nós queremos na tabela NAT. Eu vou empurrar isso lá para baixo, fica mais fácil de enxergarmos. Ok. Defino uma interface de saída, no caso -o de output, a interface de saída. No caso, a interface de saída que eu vou usar é imp0s3, que é a interface que está voltada para fora, que tem acesso direto à internet. -A maiúsculo, esse A é de append, basicamente nós vamos colocar uma regrinha ali para isso, então a nossa regrinha de post routing, que basicamente faz o pós-roteamento, né? Ele roteia e põe o endereço na saída da rede que ele está destinando. Muito bem. Vamos colocar ali -j, que é o target, também é a regra, uma regra. E vamos colocar lá masquerade, ok? Esse masquerade, ele vai esconder quem está atrás dessa máquina, quem está atrás desse firewall, de forma que quem chegue de fora ache que esse é o IP final, que não tem mais nada atrás dele. Então, vamos deixar assim. Bacana. Enter. Beleza. Incluímos essas regras. Se nós dermos uma olhadinha de novo, eu vou jogar lá a saída do iptable -t nat -l para o auxiliar. Se nós dermos uma olhada de novo lá, agora essa regra aqui, ó, foi introduzida, certo? Beleza, já fizemos as duas coisas na máquina, que vai ser o gateway, que vai servir e vai dar acesso à internet. Agora, a nossa máquina cliente, ela precisa saber que essa máquina aqui é o gateway dela. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou lá na máquina cliente,
beleza? E lá na máquina cliente eu vou mexer na interface dela. 50 Cloud Init. Ok. Aqui já está tudo no jeito, na realidade. Eu deixei essa máquina cliente com IP 192.168.111. Deixei o gateway, essa aqui é a informação importante. Deixei o gateway aqui já apontando para aquela outra máquina que nós acabamos de trabalhar. E aqui nós temos as configurações do servidor DNS, né, para que ela consiga alcançar as máquinas que vão fazer resolução de nomes para ela. Muito bem, já está no jeito. Vou dar um netplan apply, ok, se bem que já estava no jeito, IPA, e ele está ali com IP 192.168.111. Se eu der um ping em 192.68.100.11 ou 254, a interface de cá, lá da outra máquina, responde. Será que aqui a gente já consegue pingar para fora também? Vamos ver. Olha só. A minha máquina cliente aqui está conseguindo acessar a internet, ou enfim, pingar para fora através do gateway. A prova de que é essa máquina aqui que está dando acesso a ela é a seguinte: como é que eu vou provar que é essa aqui que está dando acesso a outra, né? Eu posso mexer um pouquinho nesse IP_forward, porque quando o repasse de pacotes não está permitido, ele bloqueia, né? Então o que nós vamos fazer? Eu vou colocar aqui um echo e vou colocar o valor 0, e com redirecionamento eu vou jogar o valor 0 lá para o IP_forward. Eu estou bloqueando essa máquina aqui. Joia. Ela, em princípio, não vai permitir repasse de pacotes. Voltando lá no cliente. Eu vou tentar, de novo, pingar para fora. Olha lá, está bloqueado. Tá? Se eu, de novo, desbloquear lá no gateway, vamos lá. Agora eu vou mudar de 0 para 1. E o meu cliente volta a responder, certo? Mudei aqui para 1 de volta, ele voltou a responder. Bacana, né? Então agora o resumo é esse. Primeiro, nós, nessa máquina aqui, além das configurações das interfaces, além do fato de ter duas interfaces, nós, eu vou mostrar meu histórico de comandos aqui, history. Então, se vocês observarem ali, nós temos o comando, eu vou jogar esse history no auxiliar de novo, para que a gente possa analisar com calma. Então, olha só, deixa eu pegar aqui o sysctl, nós alteramos o sysctl, nós tiramos aquele comentário, né, o sysctl.conf, nós tiramos um joguinho da velha e deixamos a linha ativa. Então agora ele troca o valor de 0 para 1 lá no IP_forward. Aqui, já de volta fora do Nano, nós temos um sysctl -p para carregar as configurações que foram feitas no sysctl agora há pouco. Mas aqui embaixo nós verificamos quais eram as regras do NAT, né, de NAT, né, se as regras de firewall que nós precisávamos estavam lá. Nós vimos que não estava ainda, e depois nós demos o comando, que na verdade não está aqui porque eu acabei jogando ele mais para baixo lá, mas o comando que foi dado depois foi o iptables -t NAT.
menos O, a EMP0S3 menos A maiúsculo, post routing menos J masquerade. Este comando que incluiu a regra que nós precisávamos lá pro firewall, né, as regras de firewall. Depois nós demos esse comando de novo e verificamos que a regra estava lá. Depois nós fomos no cliente e mexemos na sua interface para que ela ficasse, né, apontando para o nosso gateway, que é a outra máquina que a gente acabou de trabalhar, certo? Depois disso, nós reiniciamos essa interface e começamos a pingar para fora bonitinho. Então essa máquina cliente agora tem acesso através da outra, que é o gateway daqui agora. Belezinha? Muito obrigado. Paz para todos. E agora nós só precisamos dar um jeitinho dessas configurações ficarem fixas na inicialização. Porque se nós reiniciarmos a outra máquina, ela perde as configurações na inicialização. Então nós precisamos dar um jeitinho depois de trabalhar isso, beleza? Abraço para vocês, paz, valeu!